Você até pode tomar o suco e o pão, ou o vinho e o pão, mas não é ceia do Senhor. A ceia do Senhor, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11, é quando o corpo, a igreja está se reunida como um. De maneira nenhuma, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Pode ser dinheiro, pode ser um cônjuge, filhos, pode ser uma carreira, pode ser série, pode ser uma série de coisas. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Por que um crente faria isso? O único que tem o controle e o domínio sobre o futuro é o próprio Deus. E aquilo que ele entende que nós precisamos saber sobre o futuro está revelado na sua palavra. Então não tem porquê. Cada um é responsável por aquilo que faz ou crê em vida. Hebreus 9 vai nos dizer que depois da morte vem o juízo. E essa prática não é uma prática cristã ou bíblico-cristã. Com certeza, quando eu oro, quando eu abro a Escritura e ouço a voz de Deus, quando eu contemplo a natureza, em vários momentos é possível você sentir a presença de Deus. Sim, ele deve expressar, ele deve ter a sua opinião política, ele só não pode fazer isso de púlpito. Tá? O púlpito é o lugar de pregar a palavra de Deus, palavra essa que vai ensinar ao povo de Deus como escolher, estabelecer os parâmetros para escolher. Com certeza isso é um erro que precisa ser reparado. As igrejas que estão esquecendo as viúvas, né, deixando elas de lado. Também os idosos, né, de uma forma geral, embora as escrituras atentem muito mais para as viúvas, mas acontece. Não creio que isso se resuma a cargos, mas sim a dar atenção, dar valor aos idosos. Talvez seja dar carona para os idosos da igreja, talvez seja passar mais tempo com eles, tomar lanche. Minha sugestão vem daquilo que eu aprendi com o próprio Ligon Duncan. Leia a Bíblia, pregue a Bíblia, cante a Bíblia, ore a Bíblia e veja a Bíblia descrita nos sacramentos do batismo e da ceia. É algo muito difícil, porque geralmente a pessoa orgulhosa ela não reconhece os seus erros, ela está sempre apontando o dedo para outras pessoas e nunca para ela mesma. Ela é uma pessoa que não pede perdão, não se arrepende. Isso, ore por ela. Se você tiver oportunidade e abertura para exortá-la, faça isso. Isso é amor. Mas o importante é você orar por ela, pedindo para que o Espírito convença ela desse pecado, que é um pecado terrível. Pratique as disciplinas espirituais diariamente. Ouça a voz de Deus na sua palavra. Ore a Deus diariamente, rasgando o seu coração. E também tenha pessoas por perto que vão caminhar com você, te encorajando, te relembrando da soberania de Deus. Uma pessoa com quem você tem que conviver, um parente, um cônjuge, um pai, uma mãe, enfim. Realmente é uma situação muito dura, né? Você não tem como fugir disso, pessoas que te xingam, te tratam mal, que te rebaixam, levantam a voz, enfim. Ore por essas pessoas e dê bom testemunho. Peça a Deus que controle o seu espírito, controle a sua boca para que você não xingue de volta, não reaja, não grite, mas sim haja como um verdadeiro filho de Deus. Isso é extremamente ruim. Eu diria, tome muito cuidado, porque quem odeia seu irmão é réu de inferno, como disse Jesus. A salvação, ela acontece quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Quando nós somos salvos por Deus, nós somos adotados e fazemos parte da família de Deus. E a igreja local é o local onde a família de Deus se reúne. Ele vai ser adotado para viver sozinho? E aí, como entender as que falam admoestai uns aos outros, perdoai uns aos outros, ensinai uns aos outros, cantai uns aos outros? Como é que você vai ignorar tudo isso? A igreja local, ela é a embaixada do reino de Deus aqui na terra. Você vai querer ficar de fora? Os relatos que nós temos de um anjo na Bíblia conversando com um ser humano foi numa língua inteligível, numa língua compreensível daquela pessoa. E em 1 Coríntios 13, bem como em outros lugares de 1 Coríntios, Paulo está usando uma hipérbole ali para fazer o amor como ponto central. Tem milhares de tutores, conhecer todos os mistérios, falar a língua dos anjos e assim por diante. Creio que por estarmos todos condenados, e Deus predestinou alguns segundo o bom propósito da sua vontade, como está lá em Efésios 1. Então eu não sou adepto da ideia aí da dupla predestinação. Creio que não, porque as Escrituras nos confrontam a sermos cada vez mais como Jesus Cristo. E isso vai contra a nossa natureza. Essa é uma das maiores características desses pregadores coaches que tem por aí. Eles não pregam confronto. O bíblico não diz. Ele só fala que com 500 anos ele tinha 100 cães de fé
e que com 600 anos ele entrou na arca e as águas do dilúvio vieram. Fora isso é especulação. A gente não sabe se ele demorou 1 ano, 10 anos ou 100 anos. Não foi o próprio Deus que o tentou, foi Satanás. Ele foi levado ao deserto para, como um homem, ser tentado e passar pela tentação sem pecado. A gente tem que entender que o livro de Salmos era a espécie de inário, né, do povo de Israel. E o que nós entendemos dessa expressão é que ela é uma espécie de um interlúdio musical. Não. As escrituras são claras em dizer que todos nascem em pecado. O próprio Salmo 51, Davi fala que ele foi concebido em pecado pela sua mãe, né? Romanos vai falar que todos pecaram e assim por diante. Ninguém nasce salvo. É difícil falar de uma situação de um modo genérico, sem saber dos detalhes, e cada caso é um caso. A questão é, Deus perdoa o pecado, sim, até o pecado do divórcio, mas existem consequências das nossas ações. Ser tentado não é pecado, tanto que Jesus foi tentado e ele não pecou. O pecado está em você ceder à tentação. Veja esse texto aqui de Tiago, ele é bem elucidativo a esse respeito. Levítico 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele